Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a nossa aula será de matemática. Lembra da nossa aula de matemática de terça-feira? Pois é, hoje teremos um novo assunto. Olha que interessante. Eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção na nossa aula de hoje, porque nós vamos tratarmos de um assunto novo, tá? Mas não é difícil, tá? Ele é fácil, com certeza que vocês irão aprender rapidamente, tá bom? Então vamos lá. Enquanto você está pegando o seu livro de matemática, eu vou estar compartilhando o slide da nossa aula de hoje. Vamos lá. A nossa aula hoje de matemática, com a data do dia 13/5, nós vamos falar de números primos. O que são números primos? Você já ouviu falar? Você já estudou um pouco sobre isso? A gente vai tratar sobre esse assunto hoje. Esse nosso assunto, ele vai estar na página 95, tá? A 97 do nosso livro de matemática. Fiquem atentos. Há números naturais que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Exemplos. Divisores de 2, 1 e 2. Divisores de 11, 1 e 11. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 3, 1 e 3. Então, vamos lá. Como é que eu sei, né, que os números eles são divisíveis, né, divisores? Primeiro, a gente viu aquela regra da divisibilidade. Lembra? Foi na nossa aula de terça-feira. Hoje a gente vai ver, né, os números primos. Eles são números primos por quê? Porque eles são divisores, né? Por 1 e pelo próprio número. Por exemplo, o 2 dividido por 1, né, é ele mesmo. E 2 dividido por 2 é 1, né? Então, o número ele vai se tratar o quê? Da divisão, tá? Então, se eu, né, coloco na divisão aí, certo? E eu consigo só dividir por 1 e por ele mesmo, eles vão estar sendo os números primos. Olha aqui. Há números naturais que possuem mais de dois divisores. Por exemplo, o número 4, eu posso dividir por 1, por 2, por 4. O número 8, eu posso dividir por 1, por 2, por 5, por 8. Então, quer dizer que, né, 8, ele pode ser divisível por mais de um número. 4, ele pode ser divisível por mais de 4 números, né? O 6, ele tem mais de 2 divisores. O 9 também, tá? Então, existem números que podem ter mais de 2 divisores. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Todo número natural que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio, é chamado de número primo, tá? Então, né, divisores. O que é divisores? São os números da qual eu vou dividir. E eu só posso dividir por um ou ele mesmo, é chamado de número primo, tá certo? Por quê? Porque ele só pode ser dividido, no caso, né? Por um e por ele mesmo, tá? Então, por isso que é chamado de número primo.
Todo número natural que possui mais de 2 divisores é chamado de número composto. Como assim? Isso significa que aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né, daqueles números, né, que da qual tinha mais de 2 divisores, já são chamados de número composto. Então, essa é a diferença de número primo para o número composto. Número primo, né, só possui um ou dois divisores, né? Número composto é que possui mais de 2 divisores, tá bom? Devemos observar que o zero não é um número primo, nem composto, pois tem infinitos divisores. E o número 1 não é número primo nem composto, pois tem um só divisor. O número 2 é o único número que é par. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17 e assim por diante, tá? Quer dizer, Lidiane, que números primos não é só esses? Não, gente, é infinito, tá? Então, não é só esse. Eu estou citando esses como exemplos, mas não significa que só é esses números, tá? Números compostos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, tá? Então, esses são os números compostos. Vamos aqui para o processo da divisão sucessivas. Vamos lá. Eu tenho o 12, o 8 e o 6. E eu vou ter que fazer essa divisão, tá? Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou ver um número que eu posso dividir o 12, o 8 e o 6. O 2. Por quê? Porque 12 dividido por 2 é 6. Vejam aqui no exemplo. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Vamos lá, continuando. Eu ainda tenho um número que pode ser dividido por 2? Sim. O 6, o 4. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 não pode ser dividido por 2. Então, repete. Quando o número não pode ser dividido, repete. Vamos lá, eu ainda tenho por 2, porque eu tenho um 2. Então, 3 dividido por 2 não dá, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. E 3 dividido por 2 não dá, repete o número. Então, vamos lá. Continuando. 3 dividido por 3, 1. 1 por 3 não dá, então repito o número. 3 dividido por 3, 1. Então, eu vou fatorar esse número. Como é que se fatora, Tia Lidiane? Eu vou pegar todos esses números que eu usei na divisão, tá? Todos os números que eu encontrei para dividir esses números e vou multiplicar. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. Temos a decomposição, né, em fatores primos. Todo número natural maior que 1, né, pode ser decomposto num produto de 2 ou mais fatores. A decomposição do número 24, né, num produto, por exemplo, 24 é igual a 4 vezes 6, ou então 2 vezes 2 vezes 6, ou, né, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Então, assim, eu vou estar fatorando esses números. Então, no número dos produtos, né, são aí fatorados dessa forma, tá? Então, vamos lá. Nós temos agora, né, eu vou explicar para vocês, tá? Com relação aos números primos. Vamos lá. Eu tenho o número 20. Número 20, ele é primo ou ele é composto? Gente, ele vai ser composto. Por quê? Porque o número 20, eu posso dividir 20 por 1, posso dividir 20 por 2, posso dividir 20 por 4, 20 por 5, tá? 20 por 10 e 20 por 20. Então, ele é um número composto, porque ele vai ter mais de 2 divisores. O número 37, ele é primo ou ele é composto?
ele é primo. Por quê? Porque ele só vai poder ser dividido por um ou por ele mesmo. Deixa eu explicar para vocês aqui. Vou aqui para o quadro, tá? E eu vou estar explicando para vocês mais detalhadamente. Deixa eu explicar aqui. Vamos aqui. Eu expliquei para vocês os números primos, né? Então, vamos lá. O número, né, primo, ele é um número, tá? Que ele pode ser dividido por um ou ele mesmo. Aquele número que só pode ser dividido por um ou ele mesmo é primo. E o número que possui mais de 2 divisores, quer dizer, eu posso dividir por mais de 2 números, ele vai se chamar composto. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o número 16, o número 16 ele vai ser primo ou ele vai ser composto? Ele vai ser composto. Porque eu posso dividir o 16 por 1. Eu posso dividir o 16 por 2. Eu posso dividir o 16 por 4. Eu posso dividir o 16 por 8. E eu posso dividir o 16 por 16. Tá? Então, quer dizer que o 16 ele vai ser composto, porque ele tem mais de 2 divisores. Agora, eu tenho o número 23. 23 eu posso dividir por 2? Não posso. O 23 eu posso dividir por 4? Não posso. Então, 23 eu posso dividir por 1, porque 23 dividido por 1 é 23. Ou eu posso pegar 23 e dividir por ele mesmo, 23. Então, ele aqui vai ser primo. Por quê? Porque ele só possui 2 divisores. Tá? Entenderam aí como é que tem essa diferença? Agora, eu vou explicar para vocês, tá? Como é que funciona a alteração dos números, tá? Como é que eu vou decompor? Como é que eu vou decompor os fatores primos? Então, vamos lá. Eu tenho o número 170. Pronto. Eu vou ensinar para vocês como é que eu vou decompor, tá? Os números, né, primos, fatores primos. Então, vamos lá. Eu tenho o número 70. Qual número eu posso estar dividindo o 170? Por 2. Por quê? 170 dividido por 2 é 85. Agora, continuando, eu posso dividir 85 ainda por 2? Não posso. Posso dividir 85 por 3? Também não posso. Então, o número que eu vou conseguir dividir é o 5. 85 dividido por 5, 17. 17 eu posso dividir por 5? Não. 17 eu posso dividir por 6? Não. O único número que eu vou conseguir dividir o 17 é por ele mesmo. Aí eu coloco 17. Então, 17 dividido por 17. Agora, terminou aqui? Não terminou aqui. Você vai pegar todos os números que você usou na divisão e vai colocar aqui na multiplicação. 2 vezes 5 vezes 17. Então, vamos lá. 2 vezes 5, né? 10. 10 vezes 17, 170. Pronto. Agora sim, você terminou de decompor os fatores primos, tá? É desse jeito que você irá fazer. Também temos outra maneira. Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o exemplo do 50. Também posso fatorar dessa forma. 50, né? Como é que eu vou fazer a fatoração? 50 eu posso dividir por 2.
Eu posso dividir por 5 e por 5, tá? Então, por quê? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, eu também posso fatorar dessa forma. Por exemplo, 22, eu posso dividir por 2 por 11, tá? Então, eu vou fatorar dessa forma, tá? Então, é assim que fatoramos, tá? Os números primos, fazemos a decomposição dos números primos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, quadro. E eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer, tá? Relacionados a esse assunto. Então, preste atenção. Na primeira questão tem assim: observe o quadro e marque um X nos números primos. Então, você vai observar o quadro e todo número que for primo, você vai marcar um X. Como é que eu sei que ele é primo? Quando eu só consigo dividir por um ou ele mesmo, tá? 2. Responda de acordo com o que você aprendeu sobre os números primos. Escreva qual é o menor número primo. Esse com relação aos números que aparecem lá no quadro, tá? Existe um único número primo que é par? Qual é? A gente até falou no nosso slide qual é o número que é par. Quais são os números primos menores que 10? Escreva os números primos que estão entre 10 e 20. Terceira questão. Marque um X nos números compostos, né? Então, os números que são compostos, você vai marcar um X. Quarta questão. Marque um X nos números primos. Você vai observar os números e vai marcar um X somente no número que for primo. Quinta questão. Escreva os divisores dos números e classifique em primo ou composto. Você vai colocar quais são os divisores, por exemplo, quais são os números que são divisores do 37. Aí você vai colocar. Se deu mais de 2 divisores, você vai colocar que ele é composto. Se deu somente 2 divisores, você vai colocar que é primo. Escreva os números primos que estão entre o 1 e o 40, tá? Entre o número 1 e o 40, qual é que é divisor, tá? Aí entre eles. Sétima questão. Decomponha os números naturais em fatores primos. Como é que você vai fazer? Você vai fazer daquela forma que eu fiz. Eu coloquei até o exemplo dos 50. Vocês viram? 50. 50 eu posso dividir por 2, por 5 e por 5. Então, você bota 2 vezes 5 vezes 5. Pronto. Parou aí. Oitava questão. Decomponha os números utilizando a regra prática de fatoração, que é justamente aquele exemplo que eu fiz dos 170 aqui no quadro, né? Coloquei 170, qual é o número que eu posso dividir o 170? Por 2. Eu coloquei lá, 170 dividido por 2. Aí, 170 dividido por 2 é 85. Ainda posso dividir por 2? Não. Qual é o número que eu vou conseguir dividi-lo? Por 5. Lembra desse exemplo que eu fiz no 4? Pronto. Desse mesmo jeito que você vai fazer aqui na oitava questão. Agora, vocês irão fazer, tá? A nona questão. Ana comprou 2 peças de fita com 40 metros e outra com 12 metros. Ela quer cortar as 2 peças de fita em partes iguais, com o maior tamanho possível, de modo que não sobre fita. Quantos metros deve ter, né, cada parte? Você vai colocar aí, tá? Você vai fazer a fatoração do jeito que eu expliquei para vocês. Quantas partes ela terá em cada pedaço? Aí você vai colocar quantas partes, tá bom? O 40 e o 12. Você vai dividir e vai ver.
10ª questão. 3 fios que medem, respectivamente, 24 metros, 84 metros e 90 metros, foram cortados em pedaços iguais e com o maior tamanho possível. Então, cada pedaço deve medir. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai fatorar o 24, o 84 e o 90, do jeito que eu fatorei o número 170, tá? E aí você vai colocar aí, tá bom? Então é assim que se resolve a atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e até a nossa próxima aula.